Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e esse é mais um vídeo da série Project em 5 minutos. Hoje nós vamos aprender como fazer o input de horas extras no Project, como informar ao Project que em algumas tarefas nós temos horas extras a serem consideradas. Bom pessoal, então eu estou começando aqui com um projeto em branco, tá? E basicamente eu vou criar uma única tarefa aqui para a gente poder fazer o nosso exercício. Mas se eu tivesse mais tarefas, se fosse um projeto completo, eu daria para fazer sem problema nenhum. Então, eu vou criar uma tarefa aqui no meu cronograma, chamada planejamento, e vou dizer que essa tarefa vai ter uma duração de 5 dias, por exemplo. Tá? Então, ela vai ter uma data de início e término, está começando aqui no dia 14, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, né? Eu vou trocar a data de início do meu projeto para ser no dia 13, para ter começado na segunda-feira, porque aí eu tenho uma semana cheia de segunda a sexta-feira aqui, tá? Então eu tenho aqui uma tarefa, planejamento, com duração de 5 dias, começando no dia 13 do 7 e indo até o dia 17 do 7. Agora eu preciso cadastrar o meu recurso, ou os meus recursos, né? Meu projeto vai ser talvez maior, então eu vou ter um número maior de recursos. Então eu vou lá na planilha de recursos e vou cadastrar um recurso aqui. Nesse caso eu vou cadastrar o Rafael. Ele vai ser o meu recurso e digamos que o Rafael tem uma taxa padrão de R$10. Então ele vai ter uma taxa padrão de R$10 e quando ele trabalhar em horas extras, ele vai ter uma taxa de R$15, por exemplo. Tá? Então esse aqui vão ser as minhas condições, né? Taxa padrão normal R$10 e a taxa de hora extra, toda vez que tiver que considerar o trabalho como hora extra, vai ser a 50% a mais, vai ser R$15. Bom, com isso feito, eu vou voltar lá no meu gráfico de Gantt e vou atribuir o Rafael para essa tarefa. Então, se ele trabalha 8 horas por dia, que é o padrão do Project, e ele tem um valor de R$10 por hora, no final de cada dia, esse cara vai ter um custo de R$80. E aí, se a gente pegar esses R$80 e colocar no tempo, são 5 dias de trabalho, então o custo total para a execução dessa tarefa vai ser de R$400. A gente pode conferir isso indo aqui no menu Exibir, na tabela de custo, né? Então, se a gente mudar para a tabela de custo aqui, a gente vai ter toda essa informação. Tarefa planejamento com um custo total de R$400, ainda não tem linha de base, ainda não tem informações reais, então o custo esperado para essa tarefa é de R$400. Legal. Agora, como que eu digo, por exemplo, para o Project, quando a gente está em tempo de execução, que houve horas extras no projeto e que essas horas extras precisam ser cobradas, precisam ser consideradas. Então, para a gente poder fazer o input de horas extras, o ideal é que a gente modifique o modo de exibição que a gente está trabalhando. Tá? Então, você vai vir aqui em tarefa, aqui dentro da parte de gráfico de Gantt, você vai ter os modos de exibição. Desculpe. E um dos modos de exibição que eu gosto bastante de utilizar para fazer esse input é o modo uso da tarefa. Então a gente tem o modo uso da tarefa e poderia também eventualmente usar esse outro modo aqui, uso dos recursos. O uso da tarefa, o que ele faz? Ele vai permitir que a gente tenha uma visibilidade da distribuição do trabalho da tarefa no tempo de acordo com os recursos. Então aqui eu tenho o primeiro nível, né, que é o nome da tarefa, planejamento, e o segundo nível, que é o recurso atribuído a essa tarefa, ou seja, o Rafael. Então a gente sabe, essa tarefa para o Rafael tem um trabalho total esperado de 40 horas, com 5 dias, começando no dia 13 e indo até o dia 17, como a gente já sabe. E aqui do lado eu tenho uma visão que é a distribuição do trabalho no tempo. Como a gente não mudou nada em termos de padronização da tarefa, então a distribuição está uniforme, né? 8 horas por dia ao longo de 5 dias. Então é bem simples. Bom, pode ser que o Rafael tenha feito o primeiro dia e não tenha tido hora extra, pode ser que ele tenha tido no segundo dia, então ele vai ter que informar isso para a gente, né? Ele vai ter que reportar para a gente. Daí, a nossa responsabilidade como gerente de projetos vai ser fazer esses inputs no project. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar aqui nessa visão algumas colunas complementares só para ajudar o nosso entendimento. Então eu tenho a coluna custo, tá? E aí a gente sabe que o custo é de R$400, né?
Eu vou adicionar também a coluna custo de hora extra. E aí a gente tem aqui o custo de hora extra como zero, porque a gente não imputou para o project nenhuma informação de horas extras ainda. E o lançamento efetivo, ele se dá nesse grid aqui, ó. Então esse grid, que é onde a gente tem toda a parte de utilização da tarefa, né, da atribuição do recurso ao longo do tempo, é onde a gente faz esse lançamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui, em qualquer lugar do grid, e eu vou vir aqui em estilos de detalhe. Quando eu venho em estilos de detalhe, eu posso escolher vários campos aqui do lado, ó, que vão ser utilizados para que sejam apresentados aqui junto do meu grid. Atualmente, né, por padrão, o grid só apresenta o trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma informação que é o trabalho de horas extras. Então vamos pegar ele aqui. Vamos lá, cadê? Trabalho. Aqui, ó, trabalho real de horas extras, tá? Então, eu vou adicionar essa informação no meu grid. E eu vou adicionar também a coluna chamada trabalho real, tá? Então, eu vou precisar dessas duas informações aqui, ó, trabalho real e trabalho de horas extras. Aí, adiciono e jogo. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem o trabalho, que é o montante esperado. A gente tem o trabalho real de horas extras, que é onde eu posso fazer um input de quantas horas ele trabalhou, que devem ser consideradas como horas extras. E eu tenho o trabalho real, que é efetivamente aquilo que o cara fez. Tá? Aí eu vou adicionar mais duas informações aqui, que não necessariamente precisariam, mas a gente pode colocar, só para curiosidade. Tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito de novo, vou clicar em estilos de detalhe. E vou adicionar, eu falei duas não, mas eu vou adicionar uma só, que é o custo. Eu vou jogar o custo lá para cima para ele ficar destacado e vou dar uma cor diferente para ele também. Eu vou colocar um azul aqui, só para a gente destacar o custo um pouco diferente, tá? E eu vou descer também aqui o trabalho real de horas extras. Vou deixar o trabalho primeiro e depois o trabalho real de horas extras abaixo, pra gente, só para ficar mais fácil a minha organização. Então, olha só que interessante, né? Para essa tarefa aqui, planejamento, inclusive, uma outra coisa também que a gente pode fazer para eliminar um pouco a poluição visual disso daqui, é quando você vai em estilos de detalhes, você pode remover essa opção aqui, ó, todas as linhas de atribuições, tá? Se você quiser, você pode deixar de fora. Tivemos uma invasão aqui, mas já passou. Então, olha só que interessante. Eu tenho essa tarefa. Você tem o custo dela, né, R$80, como a gente tinha falado ao longo do tempo, com uma distribuição de 8 horas por dia. E aí você tem o trabalho real e o trabalho de horas extras. O que vai acontecer, pessoal, é assim. O trabalho real ele vai ser imputado baseado no percentual de conclusão, tá? Então, para dar um exemplo bem simples, tá? Digamos que essa tarefa ela tenha atingido 20% de conclusão, por exemplo, tá? Aí é só hipoteticamente. Então eu vou pegar aqui, vou dar duplo clique e vou falar, o percentual concluído dessa tarefa é 20%. Quando eu ponho 20% de conclusão e dou OK, vocês vão perceber que o trabalho real ele vai ser imputado aqui, ó. Então ele saiu de 0 para 8, porque 20% significa 1/5 do trabalho já realizado. Então, 1 de 5 dias foi realizado. Então, quando você está fazendo o input do percentual, o trabalho real ele é imputado automaticamente, porque quando você fala X% está concluído, significa que tantas horas de trabalho real foram feitas para aquela atividade. Então, imagina o seguinte, no primeiro dia, o Rafael chegou e falou, ó, tá 20% concluído. Quando você fizer esse input de 20%, ele vai imputar o valor aqui no trabalho real, 8 horas, e o trabalho restante continua zerado. Tá? Logo, o custo desse dia é um custo de 80 horas. Se você pegar o custo, ele se mantém em R$400, porque ele está somando basicamente todo o custo dessa tarefa. Custo de horas extras a gente não teve, porque a gente ainda não fez nenhum input de horas extras.
E uma coluna que você pode até, a gente pode até adicionar aqui, só para curiosidade, é o custo real. A gente vai ver que o custo real ele já andou. Então o custo real já está em R$80, né? Por quê? Porque você teve 8 horas concluídas, aí 8 horas concluídas, que representam aqueles 20%, vezes vezes R$10 por hora, vai dar os R$80. Então o seu projeto já andou R$80 aqui. Agora vamos imaginar que chegou no segundo dia e o Rafael te imputou mais 20%. Então significa que agora você está com a tarefa a 40% de conclusão. Então eu vou vir aqui, dou duplo clique na tarefa. Opa! Duplo clique na tarefa, 40%. Então, mais 8 horas de conclusão, né? No segundo dia, mais R$80 para a conta, somou R$160 de custo, né? Com 16 horas de esforço, 16 horas de trabalho. Só que, nesse dia, na terça-feira, o Rafael falou, olha, eu precisei trabalhar 1 hora adicional. E essa hora adicional precisa, então, ser considerada como horas extras. Então, é nesse caso, especificamente, que a gente vem aqui, ó, nessa posição, né, trabalho real de horas extras, e faz um input do valor. Então, eu vou vir aqui na terça-feira e vou imputar 1 hora do Rafael como trabalho real de horas extras. O que vai acontecer? Várias coisas vão mudar. Primeiro, que o trabalho e o trabalho real vão subir. Tá vendo? Então, ele vai falar, ó, ele trabalhou nesse dia 9 horas. A segunda ação que vai acontecer é que você já vai ter um custo de hora extra aqui. Por quê? Porque o valor da hora extra é R$15. Então, se o Rafael trabalhou 1 hora em hora extra, significa que ele tem, então, R$15 que tem que ser lançado nessa conta, né, de horas extras. E aí o custo já passou para R$405, né? Que é o total de custos. E o custo real aqui já passou para 175, porque agora ele está pegando as horas, dentro de todas as horas trabalhadas até o momento, uma dessas horas não vai ser considerada a 10, vai ser considerada a 15. Então você tem R$5 a mais, né? Então por isso que a gente teve esse acréscimo. Percebam que o project, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o valor de trabalho, né, o montante de trabalho, e vai aumentar o montante de custo, separando o que daquilo pertence a horas extras. Então vamos imaginar assim, no próximo dia ele também trabalhou 8 horas. Então ele poderia vir aqui, ao invés de pegar a tarefa e dar mais 20% de conclusão, né, ele poderia falar assim, ó, a tarefa, nós andamos mais 8 horas nesse dia, só que dentro dessas 8 horas trabalhadas, eu gastei 2 horas como horas extras. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 2 horas e vai cobrar R$15. Então ele vai acrescentar mais R$30 a esse custo de horas extras, que vai sair de 15 para 45, né? Então tá lá, eu já tenho o custo de horas extras aqui a R$45. O custo total do meu projeto já está chegando a 415 e o custo real, que foi o quanto que eu efetivamente gastei, a 285, tá? Então é bem simples, né? Basta que quando você queira lançar os valores de horas extra dentro das suas tarefas, você faça um input de quantas horas foram efetivamente trabalhadas em cada dia, para cada tarefa. Então aqui eu posso falar, olha, ele trabalhou mais 8 horas, sendo que dessas 8 horas, 1 hora foi hora extra. Então eu faço o input do trabalho real primeiro e depois eu especifico quantas horas eu quero adicionar como extras. Então ele tinha trabalhado 8 normais, 8 que vão ser consideradas dentro do contexto de trabalho normal, mais uma que vai ser considerado como hora extra. Lembrem-se sempre que o trabalho total aqui, ó, e o trabalho real, elas vão refletir o montante de horas trabalhadas total no dia. Tá? Então, se ele trabalhou, por exemplo, 8 horas e 4 de horas extras, tanto o trabalho real quanto o trabalho total, eles vão somar 12. E aí você vai falar, dessas 12, 4 devem ser consideradas como horas extras, porque aí esse valor que está aqui, né, no lançamento de horas extras, é o que vai efetivamente alterar os valores de custo de horas extras e de custo do projeto de uma maneira geral.
tá bom? E aí, vamos supor que no último dia esse cara trabalhou mais 8 horas, completando as 40 horas esperadas do projeto de uma maneira geral, só que dessas 8 horas ele ainda teve mais uma hora extra. Então, quando eu lançar essa uma hora extra aqui, o total de horas vai ser 9, que foram 8 horas normais, mais uma hora extra. Então, total de 9 horas trabalhadas. E aí, esse projeto, ele acabou consumindo 45 horas, porque você tem aqui, digamos assim, 8 horas por dia, mais 2, 3, 4, 5 horas extras. Então, o trabalho total gerado para essa atividade foi de 45 reais, foi de 45 horas, onde o custo, você teve um custo de 400 reais com horas normais, mais 75 reais com horas extras. Então, o custo total do projeto deu 475, sendo que desses 475, 75 reais foram lançados ou vão cair na conta de horas extras. Legal? Então, basicamente, é assim que a gente tem que fazer o lançamento. Lembrando também, um outro ponto importante, que infelizmente o Project ele não considera diferentes horas extras, né? Quando a gente pensa na nossa legislação, a gente sabe que as horas extras podem ter diferentes padrões, né? Baseado em convenção coletiva e tal, no sindicato. Então você pode falar, as primeiras 2 horas são 50%, depois são 100%, ou no final de semana eu tenho horas direto a 100%, ou na adicional noturno, né? Se o cara trabalhar a partir das 22 horas, eu tenho que considerar adicional noturno e tal. Então, dentro da legislação trabalhista do Brasil, a gente tem diferentes convenções coletivas que determinam diferentes parametrizações ou padronizações para a contabilidade ou para como essas horas essas devem ser computadas. No Project, infelizmente, a gente não tem isso, tá? Então, a gente vai perceber que independente de eu lançar 1 hora ou lançar 10 horas, ou 5 horas, ou no final de semana, ou à noite, não importa. As horas extras sempre vão ser consideradas com base no valor de hora extra que a gente fez o input lá na planilha de recursos, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês queriam saber aí quais eram as técnicas para o lançamento de horas extras no Project, para a gente poder computar essas informações, tá aí. Espero que tenha ajudado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.